não vai enxergar. E aqui, nós vamos falar, como eu falei, vou falar erros, né? E principalmente da nossa cidade. Então aqui é a linha vermelha. De repente eu vejo uma placa fundo laranja. Legal. Consigo ler essa placa? Quem passou por aí vai se lembrar, né, que você deveria parar o carro para poder ler o que está escrito naquela placa. E era uma placa importante. Aí sim, depois eu consegui tirar uma foto, aí uma foto noturna, que aí já, pelo menos a placa estava uma película refletiva, e aí, através da foto, aí eu pude entender o que estava escrito naquela placa. Obras, linha vermelha, altura máxima 15. Veículos com altura superior, última saída. Então, você tem uma mensagem muito grande aqui, né? Uma placa pequena, e você não enxergar, né? Você não enxergava o que estava escrito nessa placa. E é uma mensagem importante, porque se passar uma carreta aqui, um ônibus com 5 metros de altura, você ia ter um problema grande, né? Então isso você poderia fazer por uma placa muito simples, só dizendo aqui, altura permitida, e uma setinha para sair na próxima saída. Então é uma coisa muito simples. Impor respeito ao usuário. Qual é a cor de fundo de uma placa, numa sinalização de obras? Qual é a cor? Laranja, né? Muitas vezes as pessoas esquecem isso, né? Então está aqui no Código de Trânsito Brasileiro. Isso aí é a placa que aparece no Código de Trânsito Brasileiro, né? E aí vem uma situação aqui. Quer dizer, a única placa que aparece com fundo laranja, aqui está sendo colocado com fundo amarelo. Pior de tudo, né? Agora a mania é essa aqui, fazer uma placa com fundo branco e faixa azul ali, né? Então você coloca aqui, atenção, máquinas na pista, né? Então isso, né, nós estamos trabalhando, inclusive eu já fui coordenador de comissão de estudo de sinalização vertical da ABNT, hoje, pela segunda vez, foi eleito para o segurança no tráfego. Então nós trabalhamos as normas, principalmente sinalização, e tem um dos manuais do Denatran também, né, e que é acima da norma da ABNT. E vocês têm que ter, vamos dizer assim, ser educados para isso. Então, se você tem um fundo laranja, você tem que colocar na cabeça, bom, eu estou entrando numa zona de obras. Se você está procurando o Corcovado, você vai estar procurando uma placa com fundo marrom, que é atrativo turístico, né? Se for procurar um aeroporto, que é um serviço, uma rodoviária, isso também, né, é fundo azul. Não é o fundo laranja, não é o fundo marrom, que como colocam erroneamente, colocar o aeroporto com fundo marrom como se fosse uma atração turística. Não é. O aeroporto é um serviço. Então a gente tem que colocar as cores como devem ser. Aqui, isso aí, eu pensei um dia quando eu passei aqui, não, isso aqui deve ter sido esquecido da obra. Essa obra deve ter acabado há uns 20 anos atrás, porque pela deterioração das placas, né? Mas não, de fato, tinha uma obra à frente. Então, fundo azul, né? Atenção com fundo vermelho. Fundo vermelho não existe no Código de Trânsito e na sinalização vertical. Empregar dispositivos normalizados. Esse canalizador cilíndrico tem na norma, a ABNT. Barreira plástica,
está sendo feita uma nova norma para a barreira plástica. Barreira de concreto também tem uma norma BNT. Só que na norma de barreira de concreto é o seguinte: a barreira tem que ser contínua. Não são segmentos, como eles chamam de malotão de concreto. É uma barreira que você coloca aqui. Então você tem a oportunidade de passar entre os dois e cair na vala, ou passar, bater nessa peça aqui como se fosse um dominó e jogar esse malotão de concreto para dentro da vala, que tem gente lá trabalhando, né? Ou então você bate na quina e vai ser um acidente grave para o usuário que está no carro. Então sempre tem alguma coisa, né? Isso aqui foi há muitos anos atrás, eu tirei uma foto quando estava sendo uma reforma numa ponte na Avenida Brasil, isso aqui na altura da Ceasa, e aí tinha deixado aqui, né, esses malotões, e volta e meia tinha alguém enganchado, né? Aí sempre aquela questão, né, quando sai algum acidente grave, morreu, né, um ônibus bateu, né, sempre tem o diagnóstico, né, o primeiro diagnóstico é o seguinte: a culpa foi responsabilidade do motorista. E às vezes não é. Às vezes ele levou uma fechada, às vezes ele passou mal, né? Alguma coisa aconteceu e ele perdeu a direção, né? Então, isso aí está envolvido também com aquela questão da rodovia que perdoa, a via que perdoa. Perdoa o quê? Os nossos erros. Eu sempre falo o seguinte: nosso país não tem pena de morte, mas se você cometer um erro, você pode pagar com a vida, né? Bom, e aqui é o esquema geral de toda a situação de zona de obras. Então você tem aqui uma área de advertência, onde que vai ser feita a sinalização para mostrar o que vai acontecer. A área de transição ou estreitamento, né, fazer um desvio. E aí uma coisa que aparece, que eu não vi em nenhum manual aqui no Brasil, a questão do espaço de segurança longitudinal. Isso aqui, nos Estados Unidos, eles usam para não ter a necessidade do bandeirinha, né? Então, você ter um espaço, você varou aqui, você estava distraído, varou os cones com todas as placas que aconteceu aqui, ele varou e ultrapassou, passou por cima dos cones. Ele teve uma oportunidade de frear e parar antes de encontrar a obra e os trabalhadores. Aí tem a área de espaço, a área de trabalho, o espaço de segurança na saída opcional, também tem que ter o espaço de segurança lateral e permitir que, com tudo isso, que tenha o espaço suficiente para o tráfego. Quando isso uma situação de longa duração, que nós vamos mais adiante mostrar o que é caracterizado uma longa duração, né, qual é o período. Então você pode inclusive ter uma sinalização horizontal provisória. A área de advertência informa o condutor que esperar à frente, prepara o condutor para fazer a manobra que tem que ser feita, se é para a esquerda, se é para a direita. E, normalmente, as placas que são utilizadas são placas de advertência, nessa área, justamente na área de advertência. Então, essa área aqui, né? A segunda é a transição, é onde que vai fazer o estreitamento, né? Vai fazer o estreitamento. Então, aí pode ser utilizado
Usa os dispositivos mais usuais, que normalmente são cones. Se for numa situação de curta e média duração, você pode usar cones. Quando for maior duração, você pode usar canalizador cilíndrico, né, que é mais largo e com a visibilidade maior. Então, essa seria a parte do estreitamento. Depois, o espaço de segurança longitudinal. E é uma coisa interessante aqui, só para lembrar. Nesta área não pode ser colocados equipamentos, ferramentas, banheiro químico, carro, né? Então, aquela zona é o espaço de trabalho, né? Aquela que se chama, vamos dizer assim, a área de escape, né? Você varou, passou por cima dos cones e você tem um espaço para poder parar antes de chegar nas obras e nos trabalhadores. Então, esse é o espaço longitudinal. Tudo isso é calculado em função da velocidade, nós vamos ver mais adiante. E o espaço de segurança lateral tem o mesmo efeito, né? Você tem no mínimo 60 centímetros entre os cones e a obra. Depois temos ainda a área de trabalho, que é definida pela obra mesmo, né? Se você tem fazer um recapeamento de 30 metros, então você vai usar 30 metros e mais alguma coisa para colocar ali o banheiro químico, os carros da supervisão, os equipamentos, tudo isso faz parte da área de trabalho. Eu lembro uma vez em que eu vi numa obra, numa avenida, a obra estava se desenvolvendo aqui e o banheiro químico estava desse lado. Então, toda hora que alguém ia querer fazer alguma coisa, né? Então, ele tinha que atravessar o tráfego. Você já imaginou isso? Uma coisa impossível, né? Você tem que colocar realmente o banheiro químico nessa área aqui, a área de trabalho. E o terminal é a área que vai fechar, né? Os cones vão fechar, vai voltar para permitir o carro estar trafegando na faixa que estava bloqueada, e termina com a placa de fim das obras. Então, se você está numa avenida, por exemplo, e essa avenida tem uma velocidade, digamos que seja o aterro do Flamengo, 90 km por hora, aí tem uma obra ali, com uma faixa, deveria ter, né, além das placas de estreitamento, né, e a sinalização dos cones, deveria ter assim, olha, reduz cai de 90 para 70 ou para 50, dependendo da situação, né, do que for planejado. Então, depois da placa de fim da obra, né, o que acontece? Aí você coloca de novo a placa de 90 km por hora para poder você... agora eu estou livre, né? Então vou estar passando com a velocidade permitida de 90 km por hora. Esses são alguns, né, ou quase todos os tipos e sistemas dispositivos para zonas de obras. Nós vamos falar algumas coisas, né, em relação a cones, barreira de contenção temporária, carro-sombra, caminhão com amortecedor traseiro, algumas coisas a gente vai falar aqui para ter noção desses dispositivos. O mais comum, o mais usual dispositivo temporário é o cone. Essa norma foi feita em 2005 e eu participei bastante dessa norma. E uma coisa interessante, a gente não tinha um parâmetro, qual é o cone que a gente poderia estar usando. E o que acontece? Então, o pessoal da concessionária Nova Dutra, ela
pegou amostras de vários fabricantes e colocou na pista. E até mesmo para saber a questão do arrasto, né? Então se chegou a um denominador de que o cone seja com uma massa mínima de 3 quilos, que aí tem não voa praticamente, né, por causa da passagem de um carro, um caminhão, e no máximo 4 quilos. Por quê? Porque aí entra a questão da ergonometria, né? O camarada que vai colocando o cone, vou botar um cone de 6 quilos, né? Não tem jeito, não tem coluna que aguente. Então a gente foi chegando, inclusive, vendo as questões internacionais, pezinho para a água passar por baixo, né? Se estiver chovendo. Então chegou-se a uma conclusão e as características, né? Feito material flexível, faixas brancas refletivas, mínimo tipo 3, que é uma retroreflexão boa para se enxergar de noite, resistente às intempéries, quer dizer, tem todas essas características. Aí o que acontece? Aí você vai encontrar nas nossas vias urbanas, inclusive, o próprio poder público não atende a norma da BNT. Na realidade, não é só atender a norma da BNT, porque se você pegar o Código de Trânsito Brasileiro, está escrito lá, nos dispositivos auxiliares, cones, especificação mínima, norma da BNT. Então, a norma da BNT não é uma norma obrigatória, mas a partir do momento que essa norma está referenciada no Código de Trânsito Brasileiro, então é a lei. Então, o que está faltando aqui? As faixas brancas, né? As faixas brancas refletivas, que faz uma falta muito grande quando você está entrando num túnel e você está com o farol ligado e você vai ver aonde que esse cone está. Se você não tiver película refletiva, você não vai enxergar o cone dentro do túnel. E aqui é uma situação interessante. Eu tenho 3 classificações de cone. É o cachorrinho, aquele que o caminhão passa e o cone vai correndo atrás dele. E tem o mais fraco, que é o Mary Poppins, né? Que é aquele que sai voando, né? Parece que vai. E o terceiro é o da norma da BNT. Então isso aqui é uma coisa horrível. Cilindro canalizador também tem a norma da BNT. Isso aqui tem uma visibilidade bem maior. Pode ser, tem lastro,